aqui mais uma vez, de volta ao nosso momento quaresmal. Eu sou o Padre Fábio, peço licença a todos vocês para que possamos viver juntos este momento de fé. É quaresma, é tempo de oração, é tempo de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, vamos ao Salmo de hoje, a meditação. Jesus rezava os Salmos, né? Na cruz ele citou várias vezes passagens de vários Salmos ao longo da sua vida também. Conhecia muito bem. É uma necessidade para nós, não só durante a quaresma, é a nossa vida. Rezar com os Salmos, meditar com os Salmos, ok? Salmo 43, calamidades do povo. Em tudo somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou, Romanos 8,37. Apenas para nos orientar sobre esse salmo, a calamidade do povo. Ó Deus, nossos ouvidos escutaram e contaram para nós, os nossos pais, as obras que operastes em seus dias e nos tempos de outrora. Expulsastes as nações com vossa mão e plantastes nossos pais em seu lugar. Para aumentá-los, abatestes outros povos. Não conquistaram esta terra pela espada, nem foi seu braço que lhes deu a salvação. Foi, porém, a vossa mão e o vosso braço, e o esplendor de vossa face e o vosso amor. Sois vós, ó Senhor, o meu Rei, que desses a vitória a Jacó. Com vossa ajuda é que vencemos o inimigo, por vosso nome é que pisamos o agressor. Eu não pus a confiança no meu arco, a minha espada não me pôde libertar, mas fostes vós que nos livrastes do inimigo e cobristes de vergonha o opressor. Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia, celebrando o vosso nome sem cessar. Porém, agora nos deixastes e humilhastes. Já não saís com nossas tropas para a guerra. Vós nos fizestes recuar ante o inimigo. Os adversários nos pilharam à vontade. Como ovelhas, nos levastes para o corte, e no meio das nações nos dispersastes. Vendestes vosso povo a preço baixo, e não lucrastes muita coisa com a venda. De nós fizestes o escárnio dos vizinhos, zombaria e gozações dos que nos cercam. Para os pagãos somos motivos de anedotas. Zombam de nós a sacudir sua cabeça. À minha frente trago sempre esta desonra, e a vergonha se espalha no meu rosto, ante os gritos de insultos e blasfêmias do inimigo sequioso de vingança. E tudo isso sem vos termos esquecido e sem termos violado a aliança, sem que nosso coração voltasse atrás, nem se afastassem nossos pés de vossa estrada, mas a cova dos chacais nos entregastes, e como trevas pavorosas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido nosso Deus e estendido nossas mãos a um Deus estranho, Deus não teria por acaso percebido, Ele que vê o interior dos corações? Por vossa causa nos massacram cada dia e nos levam como ovelha ao matadouro. Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis. Despertai, não nos deixeis eternamente. Por que nos escondeis a vossa face e esqueceis nossa opressão, nossa miséria? Pois arrasada até o pó está a nossa alma, e ao chão está colado o nosso ventre. Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio, libertai-nos pela vossa compaixão. Palavra do Senhor.
graças a Deus. Queridos irmãos, esse salmo nos mostra a realidade dura daquele povo que, como diz o salmista, Deus que cuidou do povo com carinho e proteção, Deus que olhava a todas as situações, ajudava, auxiliava o povo a conquistar a sua terra e manter-se íntegros na sua terra. Diz o salmista que logo depois parece que Deus esqueceu daquele povo. E aquele povo foi pilhado pelas nações vizinhas, até mesmo deportados, enfim. Isso nos faz refletir sobre duas coisas. Primeiro, que realmente não é Deus que se afasta de nós, assim propriamente dito, mas somos nós que nos afastamos de Deus. Se a gente olhar a história de Israel, nós vemos que a partir do próprio rei, enfim, do povo, os sacerdotes, começaram a se afastar de Deus. Afastar de Deus, tendo união com os pagãos, com a cultura pagã, com a idolatria pagã, fazendo pactos com as nações exteriores, não confiando na misericórdia de Deus. Deus, de todos os profetas, chamava aquele povo a voltar-se para o Senhor, a confiar que Deus nos protege, mas o povo continuou distante. Por isso, não que Deus tenha lavado a mão, mas Deus permitiu que a cruz se achegassem para que eles dessem conta do seu pecado. Segundo, que também Deus, às vezes, Deus quer nos testar. Nós chamamos isso de provação. Algumas situações da vida, quando não é por situações causadas pelos nossos pecados, é Deus que nos testa. Deus testa aquele que Ele ama e aqueles que amam a esse Deus, para mostrar mesmo a nossa fé, porque amar a Deus quando tudo está bom é fácil, todos amam. E na hora das dificuldades, na hora da provação, como Jó, mesmo perdendo tudo, confiava-se sempre a Deus, sabendo, Deus deu tudo, se Deus tirou, tudo seja para a honra e glória de Deus. Assim na nossa vida, queridos irmãos, nas situações mais difíceis, saiba, Deus cuida de nós em tudo, até nas doenças. Deus nos cerca de carinho, até na morte, Ele já nos deu o remédio, e o remédio é a sua ressurreição. Não há o que temer. Amém? Vamos dar sequência aqui com a nossa reflexão de hoje, a catequese dos santos padres. Hoje é das homilias de Santo Austério de Amazeia, bispo, século V. E o tema é: imitemos o exemplo de Cristo como pastor. Diz assim a catequese: se quereis parecer-vos com Deus, porque fostes criados à sua imagem, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que já é uma proclamação de caridade, imitai o amor de Cristo. Considerai as riquezas de sua bondade, estando para vir como homem ao meio dos homens, enviou à sua frente João como pregoeiro e exemplo de penitência, e antes de João tinha enviado todos os profetas para ensinarem os homens o arrependimento, a volta ao bom caminho e a conversão a uma vida melhor. Vindo pouco depois, ele mesmo, em pessoa, proclamou com sua voz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Como acolheu os que ouviram a sua voz, conheceu-lhes a dificuldade, o perdão dos pecados e a imediata libertação dos seus sofrimentos. O Verbo os santificou, o Espírito os confirmou, o velho homem foi sepultado nas águas do batismo e o novo, regenerado, resplandeceu pela graça. Que conseguimos ainda? De inimigos de Deus nos tornamos amigos de estranhos, filhos e de pagãos nos tornamos santos e piedosos. Imitemos o exemplo de Cristo como pastor. Contemplemos os evangelhos e vendo neles, como num espelho, exemplo de sua solicitude e bondade, aprendamos a praticá-las. Vejo aqui em parábolas e figuras um pastor de 100 ovelhas que, ao verificar que uma delas se afastara do rebanho e andava sem rumo,
não permaneceu com as outras, que pastavam tranquilamente. O pastor saiu à procura, atravessando vales e florestas, transpondo altos e escarpados montes, percorrendo desertos num esforço incansável até encontrá-la. Tendo-a encontrada, não a castigou nem a obrigou com violência a voltar para o rebanho. Pelo contrário, tomando-a nos ombros e tratando-a com doçura, levou-a ao aprisco, alegrando-se mais por essa única ovelha recuperada do que pelas outras. Consideremos a realidade oculta na obscuridade desta parábola. Nem esta ovelha, nem este pastor são propriamente uma ovelha e um pastor, são imagem de uma realidade mais profunda. Há nesses exemplos um ensinamento sagrado. Nunca devemos considerar os homens como perdidos e sem esperança de salvação, nem deixar de ajudar com todo empenho os que se encontram em perigo, nem demorar em prestar-lhes auxílios. Pelo contrário, reconduzamos ao bom caminho os que se afastaram da verdadeira vida e alegremos-nos com a sua volta à comunhão daqueles que vivem reta e piedosamente. Muito bem, apenas algumas palavras. Então, imitemos o exemplo de Cristo como pastor, como o próprio Deus que suscitou os profetas a serem esta boca de Deus, a anunciarem, a conduzirem, a admoestarem o povo do antigo Israel. Com Jesus, já não mais os profetas, mas Ele mesmo. O próprio Deus que veio este mundo nos ensinar, como um pastor que cuida, que sara as ovelhas machucadas, que alimenta a ovelha faminta, que cura a ovelha doente, enfim, que conduz a ovelha transviada. Assim Deus faz conosco. Mas entenda bem, também nós, que somos batizados, recebemos uma graça de Deus, um sacerdócio, nós chamamos de sacerdócio comuns fiéis, que nos dá o dever de nós cuidarmos uns dos outros. Há tantas ovelhas extraviadas pelo mundo, há tantas pessoas que se perderam na vida do pecado, ou na vida da futilidade, da vida distante de Deus, de uma fé incipiente, sem frutos nenhum. São ovelhas perdidas. E quem é o pastor? Deus já se encarnou, já fez a sua missão, já salvou e voltou ao céu, e está conosco, caminha conosco. Mas precisamos ser impulsionados por esse mesmo Deus, a como nós somos ovelhas, mas também somos pastores, a cuidar desse rebanho. Como ovelhas, nós já estamos no redil. Uma vez nós no redil, Deus cuida de nós. Estamos vivendo ali, ótimo. Então, a imagem da ovelha já desaparece. Agora surge a imagem do pastor. Somos pastores, todos nós. Seja uma criança que dá um exemplo na escola, um pai de família fiel, trabalhador, honesto, com emprego na fábrica, um político honesto, certo, da mesma forma, evangelizando, falando de Deus, demonstrando pelo seu exemplo, pelas suas palavras, o que Deus ensinou para poder levar a outras pessoas. Está vendo o pastoreio? Todos nós também somos pastores. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.